Olá! Nesse nosso 8º encontro, falaremos sobre a Covid e seus impactos neurológicos, cardíacos e pulmonares. Sabemos que muitas alterações são citadas pelos artigos e pelas mídias, e iremos tirar algumas destas dúvidas. Estas alterações podem estar presentes em diversas doenças e iremos abordar o cavernoma, a hipercolesterolemia familiar homozigótica e a síndrome de Ondini, além de outras, neste nosso bate-papo. Eu sou Rafael Fernando Boiati, sou farmacêutico e moderador do projeto Febra Raras, perto de você. A Febra Raras, Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, conta atualmente com 54 associações em todo o Brasil. E toda semana estamos nos encontrando com especialistas e convidados para trabalhar vários temas e perguntas que vocês encaminharam para nós. Se você ainda não encaminhou sua dúvida para o projeto Febra Raras perto de você, encaminhe nas nossas redes sociais, nos posts da Febra Raras, ou encaminhe e-mail para febraharas@febraharas.org.br ou pelo telefone 11 99241 4045. E para este nosso 8º encontro, eu tenho a honra e o prazer de poder convidar as nossas convidadas, doutora Adriana Paiva de Mesquita, doutora Tânia Martinez e a doutora Sonisa Vieira Alves Leão. Meninas, muito obrigado mais uma vez por aceite ao convite. E eu queria abrir a palavra inicial para dar as boas-vindas para a Adriana. Por favor, Adriana. Olá, eu queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, pela iniciativa dessa reunião. Eu sou formada pela Unirio, Universidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Fiz residência médica no Hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro também. E a minha formação complementar foi em pneumologia pediátrica e alergia e imunologia pediátrica. Atualmente eu atuo no Hospital Municipal Jesus, onde eu sou chefe do serviço de pneumologia pediátrica. Okay, o nosso ambulatório é de doenças pulmonares crônicas e algumas imunodeficiências congênitas. Perfeito, obrigado, Adriana. Aí na sequência, Sonisa, por favor. Olá, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. Esse momento é extremamente importante, essa reunião que tem como objetivo falar sobre impactos da infecção da Covid-19 nos pacientes com doença crônica, vai ajudar muito todos eles a entenderem esse processo. E eu estou aqui por quê? Eu sou professora titular de Neurologia da Unirio, montei um laboratório de neurociência translacional que faz pesquisa genética em diversas dessas doenças raras e também coordeno um programa, um centro de epilepsia no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Então, acaba que há uma correlação entre esses mecanismos de doenças raras que devem ser investigados em centros de referência, em laboratórios que ofereçam investigação genética, investigação imunológica. Eu acho que o motivo desse convite tem a ver com, talvez, uma coerência em relação aos trabalhos que nós desenvolvemos nas epilepsias associadas a cavernoma, a pacientes com esclerose múltipla, que é uma doença de 20 para 100 mil, portanto é uma doença rara no Brasil, a neuromielite óptica, que são doenças crônicas que, como você bem disse antes, fazem uso de uma série de imunossupressores, imunomoduladores e tratamentos contínuos e que sempre trazem maior preocupação para o paciente em relação a como eles vão ficar nesse período. Legal, doutora Sonisa, obrigado pela apresentação. Doutora Tânia. Também fico muito feliz de ter a oportunidade, agradeço, de colocar a nossa sub-área de especialização à disposição de todos os amigos, colegas e familiares do Febra Raras. Eu
sou formada na Escola Paulista, fiz lá livre docência em clínica médica, e a minha subespecialidade é dislipidemias. E dislipidemias também na condição de formas genéticas homozigóticas, que é a hipercolesterolemia familiar homozigótica. Além disso, nós temos agora outras formas genéticas raras, que são a hiperquilomicronemia familiar, e nós estamos começando agora a poder fazer o diagnóstico genético desses pacientes que têm um tratamento ainda muito difícil, e vamos ver no que a COVID atualmente pode piorar o quadro desses pacientes. Legal, doutora Tânia, obrigado pela apresentação. São várias doenças, né, associadas, a gente comenta algumas e são várias doenças raras associadas, e desde já eu coloco a Febra Raras à disposição de vocês para pesquisa também, nesse acompanhamento aos pacientes. Se vocês precisarem de algo, a gente já fica aí à disposição de vocês. Bom, eu vou começar aí a passar algumas perguntas para vocês, para a gente iniciar então o nosso bate-papo. Eu vou pedir para vocês deixarem os microfones abertos. Se uma quiser complementar a resposta da outra, tá? Vocês fiquem à vontade para a gente fazer de novo um grande bate-papo. Eu vou começar com uma pergunta para a doutora Sonisa. Doutora, recentemente nós tivemos uma pesquisa do Hospital de Huazhong University of Science and Technology, em Wuhan, na China, que eles constataram alterações neurológicas, mais especificamente a nível de sistema nervoso central, quando analisaram um total de 214 pacientes com a síndrome respiratória aguda grave causada pelo Covid-19. A doutora poderia falar um pouco aí, então, sobre essas alterações identificadas? E eu gostaria de saber se essas alterações no sistema nervoso central, e aí a gente pode abranger para todas as neurológicas, se elas são reversíveis, ou se alguma alteração está se mostrando irreversível no momento. Poderia contar um pouquinho para nós, doutora? Sim. Esse artigo de Wuhan, ele foi o primeiro que analisou as características e a frequência de pacientes com manifestações neurológicas. Foram 214 casos analisados. A partir daí, vários outros estudos vêm mostrando que o sistema nervoso é acometido diante desse vírus, né, ou durante a infecção direta ou indiretamente por fenômenos que atingem o sistema imunológico, provocando, então, o que a gente chama de cascata, de uma resposta inflamatória, que é para os pacientes entenderem melhor, exagerada. Essa resposta inflamatória exagerada, ela acomete todas as regiões onde existem receptores para a entrada desse vírus, e que são as células endoteliais que estão presentes no coração, no intestino, no fígado, no cérebro. Você tem uma distribuição das células que são a porta de entrada desse vírus em todo o corpo. No sistema nervoso, as manifestações diretas lembram as meningites, as encefalites. O paciente pode ter crises convulsivas, pode ter um processo de desorientação, de uma síndrome mental, onde ele entra num quadro delirante. A gente tem visto isso aqui no Rio de Janeiro. Podem também apresentar acidente vascular cerebral, os derrames, que podem ser hemorrágicos e podem ser isquêmicos. E aí, no caso da doença vascular do cérebro, a gente está vendo que isso provavelmente é por um mecanismo de uma disfunção, de um exagero na formação de trombos. Então, eles fazem tromboses, não só a trombose pulmonar, que todo mundo conhece mais, e a trombose em outros lugares, mas eles fazem tromboses de grandes artérias no cérebro. Então, são isquemias muito graves, que geralmente levam esses pacientes a óbito. Então, isso acontece em pacientes que não tinham doença crônica.
estavam relacionados com maior faixa de idade, com obesidade, mas não necessariamente em pacientes com doença crônica. E, além disso, a síndrome de Guillain-Barré, que todo mundo ficou conhecendo mais na época do Zika, que realmente existe um gatilho pelo vírus, né? Ele estimula o sistema imunológico de uma maneira errada. E aí existe uma resposta desse sistema de defesa, né, para os pacientes entenderem que é o nosso sistema imunológico, é o nosso sistema de defesa. E ele começa a confundir a agressão que ele recebeu pelo vírus, atingindo elementos do próprio corpo, né? Os nervos periféricos, o envoltório desse nervo, que se chama mielina, uma camada de gordura que envolve o nervo por onde passa o impulso nervoso. Então, você tem quadros tipo a doença vascular do cérebro, você pode ter a doença do nervo periférico, do tipo Guillain-Barré, como eu expliquei, você pode ter as encefalites, as meningites associadas, crises epilépticas associadas a essa alteração do vírus diretamente no sistema nervoso central, no cérebro, especialmente nas regiões que são muito epileptogênicas, são muito fáceis de desencadear a crise, como o lobo temporal. Os pacientes que apresentaram essas encefalites, a ressonância mostrava uma alteração de sinal nas estruturas de lobo temporal, que é altamente epileptogênica. Então, todas as vezes que a gente tem um vírus novo, né, esses vírus que emergem dessa nossa relação com o meio ambiente, que cada vez está mais difícil, nós neurologistas, eu acho que os clínicos como um todo, ficam esperando de que forma ele vai atingir esses sistemas que nós estudamos, que nós investigamos. E em relação ao sistema nervoso, não é diferente e quase que sempre você tem quadros como esse tipo, de meningite, de encefalite, de lesão de nervo periférico. Mas o que mais chama atenção na COVID, no SARS-CoV-2, é o fato dessa cascata inflamatória. Ela é uma doença inflamatória, ela não é uma doença só infecciosa, não é uma doença do pulmão, ela é uma doença inflamatória. E essa doença inflamatória muito grave, que exacerba em indivíduos geneticamente suscetíveis, nem todo mundo vai ter isso. Vamos pensar que 80% das pessoas vão ter sintomas, vão ser ou assintomáticas ou vão ter sintomas leves. Então, essa resposta exageradamente do sistema imunológico, que é conhecido como tempestade de citocinas, né, que é a resposta inflamatória, ela vem ativando principalmente os quadros pró-trombose, facilitando a formação de êmbolos, de trombos, de microtrombos em todo o sistema, né, funcional do indivíduo. Então, você encontra microtrombos em todos os tecidos, não só no pulmão, não só no cérebro, mas no coração, invade o coração, da miocardite, enfim, você tem uma doença sistêmica. Eu acho que até que nem devia ser chamado síndrome aguda respiratória grave, devia ser múltiplos órgãos acometidos gravemente, né? Porque você fica focando na respiração. E em relação às doenças raras que a gente acompanha, em relação à cavernoma, a cavernoma é uma doença da célula endotelial, né? Que é uma área onde você tem receptores para a entrada do vírus. Nós sabemos muito pouco se esses pacientes teriam uma forma mais grave da doença ou não. Não existe conhecimento ainda para dizermos isso. Mas existem em relação às outras doenças raras que a gente acompanha, que são a esclerose múltipla e a neuromielite ópticas, que são doenças autoimunes e que, como você disse, requerem, assim como as doenças oncológicas, um tratamento contínuo de imunossupressores, imunomoduladores. E esses pacientes sempre perguntaram isso que você levantou. Eu paro o tratamento agora para eu ficar menos imunologicamente comprometido, e se eu tiver infecção, eu reagir melhor ao vírus? Essa foi uma pergunta que há 3 meses nós começamos a nos fazer, e a decisão é que, como esses pacientes têm doença crônica, é uma doença muito ativa, que leva a paralisia, perda visual, esses pacientes podem ir para cadeiras de rodas, a doença continua. A decisão foi o mesmo raciocínio dos oncologistas. Você não vai parar um tratamento de uma doença crônica
pelo risco desse paciente fazer uma infecção. O que a gente vai fazer é diminuir esse risco com isolamento, com tudo, mas os tratamentos tiveram continuidade. E, surpreendentemente, a gente está com uma lista, uma rede brasileira de registro na esclerose múltipla de pacientes que tiveram Covid-19, e esses pacientes reagiram relativamente bem, eles tiveram uma forma leve da doença. Eu mesma acompanhei 7 pacientes. E o que é muito interessante é que alguns dos medicamentos que esses pacientes usam e que são usados para a esclerose múltipla, interferon beta, fingolimod, que são imunomoduladores, eles também estão nos estudos randomizados para tratamento de Covid. Então, o que a gente vê é que, na medida em que o conhecimento avança, essa curva de conhecimento avança, e principalmente nas doenças inflamatórias, imunomediadas, né, onde o sistema imune reage de uma forma exuberante a um patógeno viral ou a qualquer outro vírus, mas no caso da Covid-19 isso vem acontecendo de uma forma onde o conhecimento está avançando muito rapidamente, o retorno também é você invocar conhecimento prévio de doenças crônicas, onde esse sistema imunológico também participa de uma forma bastante exuberante, e pensar e pesquisar se você não teria drogas antigas para uma doença nova, e se essas drogas que você já conhece, que você domina, como está sendo feito nos braços randomizados da Covid, poderiam, de alguma forma, antes da vacina, contribuir para impactar essa cascata inflamatória, esse fenômeno trombótico exuberante que eles apresentam, além do que nós já conhecemos da insuficiência respiratória. Então, eu acho que o grande foco é você ver essa doença de uma forma sistêmica, e aí vai falar a nossa colega cardiologista e a pneumologista, mas eu acho que todos esses sistemas estão envolvidos. Onde tiver célula endotelial, você tem SARS-CoV entrando, você tem o vírus entrando, e obviamente os pacientes com doença crônica vão ser mais vulneráveis, mas não necessariamente vão apresentar uma doença mais grave. A gente não tem como responder ainda essa pergunta. Legal, doutora Sonisa, muito obrigado pela resposta, com muitas informações. A gente já começou com, né, uma chuva de informações, isso é bem gostoso. Doutora Tânia, falando especificamente agora, então, na parte cardiológica, né, no início aí dessa pandemia, no início das comunicações da OMS, da Organização Mundial de Saúde, bem como do nosso Ministério da Saúde, falou muito sobre as medicações cardiovasculares que poderiam estar envolvidas no COVID, numa piora clínica e enfim, tá? Eu queria saber da doutora se esses pacientes com alguma alteração cardíaca, né, independente inicialmente da doença, com alguma alteração cardíaca, por ter uma alteração cardíaca, eles são mais acometidos pelo COVID-19? E sim ou não? E por que isso aconteceria no caso? Puder falar um pouquinho para nós? Perfeito. Depois da Sonisa, eu acho que fica muito mais simples de nós nos comunicarmos. Realmente, nós estamos falando de uma condição, de uma tempestade inflamatória que aumenta também um risco trombogênico. Então, será que a sua primeira questão, que está na literatura, dia sim, dia não, e todas as respostas até o momento apontam para a mesma direção? Paciente que toma inibidor de enzima de conversão, IECA, para hipertensão, pode ser piorado por conta de termos similaridades na atuação receptor? Não. Se continua com a mesma medicação, não há alteração. E se o paciente toma, no nosso caso, hipercolesterolêmico, toma estatina, deve parar? Também não. E nós temos visto em alguns bancos de dados que as estatinas, uma hora, dão uma positividade de correlação para melhor evolução, e outros artigos não confirmam. Então, também, com relação às estatinas, não devemos suspender.
O que acontece nessa tempestade inflamatória? O paciente cardíaco é mais vulnerável? O paciente cardíaco não é o da primeira comorbidade avaliada. Nós temos diabetes, temos hipertensão, temos o paciente renal. Agora, como evolui um diabético, como evolui um hipertenso e como evolui o paciente renal? É sempre com complicações cardiovasculares. Então, nós podemos dizer que ele é mais frágil, mas dentro desses 3 braços ou outros braços em que você tem alterações ateroscleróticas. E no coração em si, como é que a resposta se dá? Do mesmo modo que a Sonisa falou da meningite, nós falamos da miocardite. Então, você pode ter essa infecção, que é a miocardite. Agora, essa inflamação também pode levar até a perturbar o sistema elétrico de condução no coração. E nós temos arritmias. Então, o coração é uma bomba, né, que precisa do estímulo elétrico. Se ele fica inflamado, ele também pode se manifestar na forma de arritmia. E no paciente que tem colesterol elevado, ele tem uma oxidabilidade maior. Junto com o fator inflamatório, você tem, então, um risco que é o risco trombogênico. Você tem uma artéria na coronária, a artéria do coração, que já tenha alguma plaquinha. Ela pode se desestabilizar quando submetida a essa tempestade inflamatória, que tem junto um aumento muito grande, é uma constelação, inflamação e risco trombogênico, de desestabilizar a placa e o paciente vir a fazer um evento coronariano agudo, infarto, angina. Então, é o paciente mais delicado, mas ele não é classificado como comorbidade de relevância 1. Embora as comorbidades de relevância 1 sejam todas associadas à doença cardiovascular. Legal, doutora. Ficou bem claro. Só falando um pouco... Sim, por favor, Adriana. Complementando o que a professora Sonisa e a professora Tânia comentaram assim, muito bem, essa tempestade inflamatória, ela simula uma síndrome hematofagocítica, né? Então, existe uma modificação imunológica de citopenia e alterações, tanto do ponto de vista da parte hematopoética de hemácias, quanto de plaquetas, quanto de citocinas, né? E a gente consegue meio que, dentro dessa viremia e dessa tempestade inflamatória, reconhecer nesse grupo de pacientes esse tipo de síndrome, né? Então, é por isso que é interessante você ver que é uma doença que o reconhecimento inicial foi através da via aérea, né? Que é a minha área, né? Através de uma síndrome gripal ou de uma pneumonia de evolução mais grave, mas os papers, os artigos foram mostrando para a gente, a cada dia, que aparecia uma manifestação nova relacionada ao SARS-CoV-2. E que isso foi fazendo com que, mesmo a gente reconhecendo que o receptor ECA2 é um receptor importante e está presente em vários órgãos e sistemas, inclusive no pulmão, né, que a gente não colocasse a doença como uma doença apenas pulmonar. Nós temos uma doença quando complica, ela complica com gravidade do ponto de vista respiratório, mas ela é como se fosse uma sepsis, né, de origem viral, né? Então, por isso, tanta gravidade, por isso, uma evolução do ponto de vista sistêmico tão devastador. E o que a professora Sonisa comentou, a questão, e nós imunologistas sempre pontuamos, né? Por que é grave em A e não é tão grave em B ou em C? Por que na criança não é grave? Na criança, a gente está buscando as explicações dentro da imaturidade do sistema imunológico, o que procede completamente.
mas a gente ainda não tem como dar essa assertiva, né? E nem todo paciente, mesmo aquele que tem a comorbidade, mesmo a comorbidade respiratória, é o que evolui de forma mais grave. Então, nós, estudiosos, nós que estamos ali na linha de frente, e que atendemos e estudamos esse tipo de doente, a gente ainda está com uma série de dúvidas, né? A gente ainda está aprendendo a cada dia, e eu imagino que que a gente ainda vai aprender muito com essa doença. Legal, Adriana, obrigado pelo complemento. Acho que só traduzindo, né, para deixar uma forma mais clara, ela é uma doença que acomete todos os compostos que tem no sangue, basicamente, a produção dos compostos que a gente tem no sangue, e acomete também os compostos que a gente tem nas nossas células de defesa. Né? Então, a série branca e a série vermelha que a gente fala, né? Eu acho que melhor seria dizer, ele é uma doença de múltiplos órgãos. Isso. Múltiplos órgãos. Coração, pulmão, intestino, sangue hematológico. Ela é uma doença de múltiplos órgãos. Legal. E acho que quando... Não, por favor, Tânia. Não, é que quando você mencionou os dados laboratoriais, num segmento que nós temos visto de 600 pacientes que deram entrada com Covid positivo, o parâmetro laboratorial mais gritante no paciente que evolui para terapia intensiva é o dímero-D. Infelizmente, os convênios não ressarcem a dosagem da interleucina 6. Então, não sei se ela seria, e a Adriana pode falar melhor, a melhor marcadora. Mas o PCR realmente, que a proteína C reativa, que é a medidora mais genérica, acho que até não devemos desmerecê-la, da inflamação, faz uma demarcação boa também. Mas na nossa vivência é o dímero-D o mais gritante dos parâmetros laboratoriais. Legal, Adriana, queria complementar alguma coisa, Adriana? Assim, posso complementar? Por favor, Sonisa, por favor. Então, quando a Adriana falou sobre, agora reunindo, né, o que elas falaram sobre essa cascata inflamatória que nós estamos comentando tanto, você tem hoje como marcar essas citocinas, IL-6, IL-17, tem o TNF-alfa, é que nem fazer um exame de sangue, só que em vez de você fazer o leucograma, você faz o exame do plasma das citocinas circulantes. Existem medicamentos que são anti-citocina 6, IL-6, por exemplo, tocilizumab, sartalizumab, que já são usados em alguns centros. Assim, nos estudos randomizados em andamento, esses anti-IL-6 e anti algumas citocinas, especialmente o tocilizumab que já tem no Brasil, eles já vêm sendo usados. O que a gente não sabe, e eu acho que assim, cabe aqui uma reflexão e uma crítica em relação a essa obsessão por respirador. Muito antes do respirador, eu acho que todo mundo concorda, esses pacientes devem ser monitorados pelo dímero-D, pelo PCR, por todos esses biomarcadores que são de acesso relativamente fácil nos hospitais públicos. A gente não vai dosar IL-6, mas a gente pode dosar os linfócitos. A linfopenia também está muito associada a uma evolução mais grave. A gente pode monitorar o PCR, a gente pode monitorar transaminases, quer dizer, são biomarcadores que no sangue periférico você tem acesso em todos os lugares. Simples. E você não vai fazer isso mandando o paciente para casa e voltar quando ele estiver com dificuldade respiratória. Então, cabe aqui uma crítica importante em relação à obsessão pelo respirador. Respirador, alguns pacientes vão para o respirador, sim, mas a gente não sabe se essa monitorização mais de perto desses elementos que hoje se conhece, a gente podia ter aprendido com a China, esse trabalho foi de março, né, que já via, do ponto de vista hematológico, essa maior gravidade para quem tinha ferritina, PCR, transaminases, linfopenia, DHL, dímero-D, exatamente.
Por que a gente não faz isso aqui? Numa enfermaria, você deixa numa enfermaria sem necessidade de uma unidade de terapia intensiva e que pode, talvez, a gente não pode afirmar isso, porque em ciência a gente não pode sair afirmando de forma inescrupulosa, mas talvez a gente pudesse impactar o número de pacientes que fossem necessitar de respirador. Perfeito. Então, eu acho que essa falta de uma orientação na área de saúde, porque quem de fato trabalha com saúde é que está enterrando mais o nosso problema no Brasil. Eu pelo menos, acredito que esses desmandos vêm contribuindo muito para isso. E a gente que trabalha com ciência, a gente que é médico, a gente já sabe esses caminhos, pelo menos há um mês e meio, que já poderiam estar sendo aplicados e usados. Eu acho que isso é um passo, como Febra Raras, eu acho que esse é um passo que a gente precisa, inclusive, dar, pensando em doenças raras, né? Então, até onde a gente conhece, a gente não tem nenhum paciente com doença rara acometido ainda com o Covid-19. Eu não sei se vocês conhecem alguém aí onde vocês atuam. Como Febra Raras, a gente ainda não teve o contato com nenhum dos nossos associados, mas já para a gente começar a trabalhar nessa busca, nessa preparação, porque em breve teremos. Acho que só complementando uma coisinha que a Tânia colocou também com relação às medicações, né? Ela colocou as estatinas, então quem faz uso da simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, os inibidores de ECA, né? Captopril, enalapril, lisinopril, losartana, candesartana e essas famílias de medicações, não pare de fazer o uso, continue fazendo uso, sempre com acompanhamento médico para o uso dessas medicações. Então, não pare. Às vezes a gente fala de siglas, né? Mas as pessoas conhecem pelo nome, né? Então, acho que cabe aí também uma colocação com relação a isso. E eu acho que já fica aí também uma preparação para nós, né? Uma crítica construtiva para que a gente se prepare. Quando eu perguntei se tinha alguma doença, alguém com doença rara cometido, vocês conhecem? Sim. A gente está acompanhando os pacientes com esclerose múltipla e neuromielite óptica, que são consideradas doenças raras, pelos critérios de doença rara, e a gente já tem 155 pacientes com esclerose múltipla acometidos. A gente não pode ainda afirmar, mas como os pacientes estão evoluindo relativamente bem, pouquíssimos precisaram de internação, talvez a medicação imunomoduladora que eles vêm tomando, porque eles tomam medicações que também são usadas nos braços de pesquisa para Covid. Talvez a cascata inflamatória deles não tenha sido tão exuberante, porque eles tomam medicamento que são anti-L6, anti-TNF-alfa, e que promovem uma diminuição da resposta inflamatória ao vírus. Isso, Na semana passada, só complementando, Sonisa. Não podemos afirmar isso, mas é interessante que num número já bem importante, de mais de 150 casos de esclerose múltipla, que é uma doença crônica, importante, incapacitante, os pacientes que tiveram esses 150 e poucos que tiveram Covid evoluíram relativamente bem. A gente está vendo, assim, num estudo um grupo de Londres e em parcerias em rede de centros que também trabalham, se eles também vêm registrando isso e de que forma a gente pode escrever um artigo falando sobre essas possibilidades. No sábado passado, a gente conversou com o Antônio Condino, e ele colocou justamente essa questão, que pode ser que os pacientes que façam uso de um imunomodulador já para tratar uma doença rara, uma doença imunológica, vamos dizer assim, que pode ser que eles nem sintomas tenham, né? E enfim, Adriana, você quer complementar? Não, então, é justamente essa percepção, né, que nós estamos tendo das crianças também crônicas que fazem uso de alguma terapia com gama-globulina endovenosa. Nós mesmos lá no Hospital Jesus temos um menino que tem uma neutropenia congênita, e a gente descobriu essa neutropenia congênita através de uma dermatite atópica grave que ele tem, e ele faz uso da gama-globulina, e nós somos centro de referência para atendimento de Covid-19 na infância,
e o nosso menino está de vento em polpa e em casa, né? Mas vai às consultas, porque eu não abro mão por conta dele ter uma neutropenia congênita, ele precisa fazer a gama-globulina e eu preciso vê-lo, mas ele está indo bem e não tem, está com os cuidados de isolamento social, higienização, toda uma orientação com relação à entrada do hospital, e quando ele vai para tomar a gama-globulina, ele fica na enfermaria não Covid-free, e até o momento, felizmente, ele está evoluindo com melhora da doença de base. Tá? E aí a gente fica muito satisfeito nesse sentido quando a gente vê na prática clínica confirmando o que a literatura está colocando, entendeu? Uhum. Mas eu acho que fica um adendo aqui também para quem está assistindo a gente, que não é porque ele está fazendo uso da medicação ou que ele tem uma doença rara ou algo desse tipo, que ele não vai ter complicações, né? Então, já Perfeito. deixando o adendo para Sim, todo sim. mundo também, manter os cuidados de isolamento, manter os cuidados se precisar sair para fazer o uso da medicação, consulta sempre de máscara, os cuidados com a higiene, né? Doutora Tânia, quer colocar alguma coisa também? Eu gostaria de repetir o que você acabou de dizer, Por os favor. cuidados de higiene. Nós somos afiliados da Associação Americana de Hipercolesterolemia Familiar. E realmente o algoritmo de cuidados começa pela higiene. Da higiene para o distanciamento. Do distanciamento para estilo de vida saudável. Evitar sobrepeso. Nós temos visto, eu posso ter um viés de observação por um número que ainda não é tão grande, mas o sobrepeso nos indivíduos mais jovens, de 40, 50 anos, pacientes do Sistema Único de Saúde, tem apresentado uma evolução, às vezes, pior, de ter que ir para a UTI. Agora, voltando para a medicação, num plano bem inferior de efetividade do que a Sonisa e a Adriana mencionaram, as estatinas, além de reduzirem o LDL colesterol, elas também têm efeito pleiotrópico, que são efeitos anti-inflamatórios. Então, nós temos estudos mostrando isso, mas não poderia dizer que ela é o anti-inflamatório, né? Há agora estudos sendo feitos só com anti-inflamatórios para confirmar a hipótese. Mas, por isso que nos bancos de dados, nas árvores de decisão, nós estamos vendo se a estatina, entre outros fatores, pode estar realmente sendo favorável. Mas eu acho que é prematuro e muito inferior até o momento, com a força das medicações das colegas. Legal, acho que esse termo de pleiotrópico que a doutora falou deu até uma palpitação aqui. Meu mestrado foi com atorvastatina em tratamento anti-inflamatório para enfisema pulmonar. Olha só! Então, assim, deu uma palpitação aqui já também, viu, hein, Adriana? Então, para complementar, né, nós que temos essa atuação com paciente crônico, né, e eu como pneumologista, que é uma doença que se manifesta muito do ponto de vista da síndrome gripal, ou quando ela evolui com gravidade, ela tem fases, a gente observa o paciente com essa chamada síndrome respiratória aguda grave. Eu acho que o reconhecimento das fases da doença e a intervenção nesse momento, antes que a gente reconheça um paciente como mais grave, são fundamentais, porque o paciente, de alguma maneira, ele dá pistas para a gente de que a coisa está evoluindo. Muitas. Então, né, ele dá muitas pistas. Então, o reconhecimento da síndrome gripal, a orientação ao paciente, quer seja ele com doença rara ou sem doença rara, do ponto de vista de monitorização, de explicar para ele o que é indicador de gravidade, o que é esforço respiratório, o que é deteriorização do estado geral, quando ele deve procurar o hospital, né? Nem exagero, nem desespero, nem
não deixar de procurar, e sim saber que no momento em que eu tenho uma síndrome gripal, que eu estou resfriado, no momento de uma pandemia, os sinais de alerta para todos nós têm que ficar ligados. E a partir disso, eu posso ter outros vírus respiratórios, porque nós estamos em pleno outono e inverno, então nós não temos só SARS-CoV-2 circulando, nós temos o rinovírus, nós temos o vírus sincicial respiratório, nós temos o influenza que mata muito mais. Então, a gente vai ter que nesse pool de vírus circulantes, diante de uma pandemia, tentar separar o joio do trigo, tentar separar um quadro mais leve de um quadro mais grave e saber quando esse paciente, mesmo o nosso raro, né, precisa ir para um hospital. Saber que esse paciente raro precisa continuar com o seu tratamento, mas que ele precisa ir à unidade hospitalar ou à unidade de acompanhamento, cercado de todos os cuidados necessários para que ele não se infecte. Que ele pode utilizar ferramentas, e isso o SUS está começando a utilizar, do teleatendimento ou do telemonitoramento, né, para aqueles pacientes que têm um risco maior, né? Aqueles pacientes que são assistidos, né, puxando já para o Ondine, que muitas vezes é um paciente que precisa de home care ou que utiliza algum meio de suplementação de oxigenação, né, ou a ventilação não invasiva, ou BIPAP, né, ou que ele utiliza com traqueostomia ou sem traqueostomia, que esse paciente, quando é cuidado, o seu cuidador tem que usar todos os EPIs, a mãe tem que ter um cuidado especial na utilização de toda a dinâmica dessa criança. A criança que precisa de tratamento multidisciplinar, que está resgatando algum déficit cognitivo, ela precisa continuar a ser estimulada. Então, tudo isso vai de encontro a uma dificuldade que a gente está de ter que fazer um isolamento social para evitar um caos, né? Mas que os medicamentos e os tratamentos precisam ser continuados, as consultas com seus especialistas, neurologistas, cardiologistas, pneumologistas, fisioterapeutas, precisam continuar acontecendo, ou seja, esse paciente precisa ter acesso ao seu tratamento, tá? Então, eu acho que isso é muito importante, que não só o paciente sem doença, mas principalmente aquele que tem alguma doença de base. E não é horrorizado, porque no hospital que eu trabalho, que é um hospital de pacientes crônicos, a gente nota isso no nosso atendimento. Eles sumiram do hospital. Muitos sumiram porque tem medo, né? Porque as estatísticas são difíceis, né? O noticiário é avassalador, mas a gente precisa informar para esses pacientes que eles precisam continuar, tá? Ô, Sonisa, a Adriana, quando falou de sinais e sintomas, né, você fez assim com a mão, que são muitos desses sinais e sintomas, e a Adriana falou, quando tiver sinais e sintomas, tem que buscar um atendimento. Então, para os nossos pacientes raros, se a Adriana, doutora Tânia, quiser comentar alguma coisa, complementar também, quais são estes sintomas para o pessoal que está assistindo a gente agora? Tiver um sintoma, por exemplo, quais são esses marcadores para buscar realmente um atendimento médico, Sonisa? Então, acho que foi falado muito bem, né, pela Adriana e pela Tânia, sobre a importância de você manter o tratamento continuamente, mesmo você sendo portador de uma doença rara, você tem uma doença crônica e você precisa do tratamento contínuo com os cuidados todos, obviamente, também aumentados. Mas quais seriam esses? Pacientes que têm um quadro, uma infecção respiratória, uma infecção de vias aéreas, começam a perder o olfato, começam a perder a gustação. Isso é muito frequente com SARS-CoV, com a COVID. Isso é um sinal de alerta. É um paciente que já poderia começar a fazer mais continuamente, não sei se vocês concordam, avaliações hematológicas e uma tomografia de pulmão, porque é um paciente que a gente tem que ficar de olho. O vírus entra
né, diretamente ali pela lâmina cribosa, ali pelo nervo olfatório, pelo bulbo olfatório, e essa já é como se fosse uma neurite, né? As pessoas não valorizam muito, ele está perdendo o olfato porque ele está com edema, está inflamado. Não. Hoje a gente vê claramente ressonância mostrando um aumento do sinal, um edema do nervo olfatório, do nervo. Isso é uma neuropatia olfatória, né? E a mesma coisa com a gustação. Então, isso é um sinal de alerta. E a esse sinal de alerta, os outros são fadiga, né? O paciente fica muito fadigado. Dores musculares, na vigência de uma infecção respiratória, porque essas dores musculares são por alteração da junção neuromuscular. Esses pacientes fazem rabdomiólise, que é necrose do músculo, e isso é que leva à insuficiência renal e leva eles para diálise. Então, mas a dor muscular começou antes, fazer uma CPK antes, fazer uma aldolase antes, fazer exames de sangue quando esses sinais começarem a aparecer. Então, você está com um quadro respiratório, pode ser H1N1, pode ser todos esses vírus, né, que a gente vai conviver nessa época, mas esses sinais, eu acho que eles, nessa curva de aprendizado que a gente teve nesse período, eles devem ser complementados, não sei se vocês concordam, com esse monitoramento por exames laboratoriais de sangue ambulatorialmente, não precisa internar para isso. E se houver uma alteração, a mínima que seja, você já realmente monitorar mais de perto com aquilo que se fizer necessário para aquele quadro que está se instalando, né? Ou a insuficiência renal, ou a doença hepática, diarreia, né? Paciente com infecção respiratória começa a fazer diarreia e vômitos. É um dos sintomas da COVID. Você fazer diarreia e vômitos. Tem pacientes com pouca alteração respiratória aguda. Eles perdem o olfato, perdem a gustação e fazem diarreia e vômitos. É um sintoma da COVID. Então, esses sinais de alerta, que quando eu fiz assim, eles são muitos, né? Eles não são poucos. E eles associados aos exames laboratoriais, que são relativamente simples e acessíveis, eles podem ser preditivos para você intervir, para você internar e para você tratar sintomaticamente esse paciente, talvez evitando uma evolução mais grave. Perfeito. Legal. Doutora Tânia, quer complementar com alguma coisa? Não, a cada... Acho que deu uma travadinha lá. Doutora Adriana? Então, é isso que a Sonisa falou, é super importante, né? Porque antes que o paciente evolua para síndrome respiratória aguda grave, que ele vai ter o desconforto respiratório, a percepção ou não percepção da falta de ar, da dispneia, né? Ele já tem algumas pistas de que isso pode evoluir para tal. Então, de entrada, o hemograma, né, e o PCR são exames importantes para você perceber se eu tenho linfopenia, se eu tenho alguma alteração das plaquetas, se eu tenho alguma alteração do hematócrito da hemoglobina, tá? E na segunda, né, depois do 7º dia de doença, normalmente a gente começa a perceber, de acordo com essa clínica que a Sonisa pontuou, a alteração, né? A alteração do fibrinogênio, a alteração do dedímero, né? E a partir disso, a gente vai avançar com a complementação dos exames complementares. Agora, a partir do momento que esse paciente está já com o início de uma síndrome gripal ou com algum outro sintoma dos quais a Sonisa apontou, a gente tem que orientar a realização de uma curva térmica, o repouso, a hidratação com bastante líquido, né? A observação rigorosa desse paciente, né? No sentido de avaliar os indicadores de gravidade, explicar que o paciente pode evoluir, que ele não necessariamente vai evoluir, mas que nós precisamos ficar de olho, né? Isolar o paciente, né? Se quem tem ou quem faz já alguma terapêutica complementar, paciente fibrocística normalmente tem oxímetro de pulso em casa, ou paciente de Ondine já tem o oxímetro de pulso, o asmático grave, então já orientar a essas pessoas a utilizarem a monitorização da oxigenação, então porque isso pode ser um fator preditor de piora,
tá? Então, assim, a gente tem muitas pistas para ajudar o paciente. É claro que vai depender da sua parte imunológica, né? Vai depender do hospedeiro, né? Uma infecção mais grave ou menos grave. A gente já explica isso não só para o SARS-CoV-2, a gente explica, né, que um vírus ele é oportunista. Então, se nós estamos suscetíveis a ter uma infecção mais grave, nós vamos acabar evoluindo para tal. Entretanto, todas essas colocações têm que ser pontuadas no curso, porque a doença é dinâmica e não necessariamente ela vai evoluir da mesma forma para todas as pessoas. Invariavelmente, 80% das pessoas vão ter uma forma branda, mas esses 20% que vão evoluir com gravidade, 5% deles podem evoluir para terapia intensiva. Isso é significante, isso significa gasto, isso significa perda, isso significa muito sofrimento. Então, isso aí eu acho que a gente tem que realmente conversar bastante, deixar a população bastante elucidada para que a gente consiga vencer esse inimigo aí. É isso. Legal, obrigado, Adriana. Você falou da falta de percepção, da dificuldade respiratória. Isso é uma coisa que tem sido vista porque o vírus atua também diretamente em centros autonômicos, cardiorrespiratórios do sistema nervoso central, no tronco cerebral. Então, muitas vezes, o paciente não tem a percepção que ele está saturando menos, que ele, por uma manifestação não primariamente pulmonar, mas por manifestações de disfunção de centros que controlam a respiração, que é um outro fator extremamente desafiador no diagnóstico do quadro respiratório desses pacientes. Então, você imagina isso como paciente de Ondine, Rafael. Então, na verdade, a gente precisa, com esse grupinho de pacientes, ter um olhar diferenciado, sim, não para o pânico, e sim para o cuidado. A orientação, né? Acho que é isso que a gente precisa, uma orientação de qualidade. Acho que é isso que a gente tenta levar com esses nossos encontros aqui. Quem não assistiu os encontros anteriores a este, nós estamos no 8º. A gente falou bastante orientações para vocês, pacientes, orientações técnicas. Então, a gente falou bastante coisa aqui nesses encontros. A doutora Tânia, infelizmente, teve um probleminha lá. Vamos ver se ela consegue retornar. A gente está chegando ao fim desse nosso encontro. Infelizmente, a gente tinha bastante coisa para conversar. Agradeço imensamente o tempo disponibilizado por vocês, pela Sonisa, Adriana, doutora Tânia. E eu queria abrir um espaço, apesar de curtinho. A doutora Tânia está voltando. Que legal, doutora Tânia. Então, nesse tempinho curtinho, eu queria só pedir para vocês, para a gente fazer um fechamento, já agradecendo vocês, para vocês deixarem uma mensagem final para os pacientes com doenças raras para nós. Adriana, por favor. Então, nós vamos vencer essa batalha. Temos que ser corajosos. Legal. Acho que mensagem mais clara é impossível, né, Adriana? Doutora Sonisa? Acho que a mensagem importante é que os pacientes com doenças raras, com doenças crônicas, não podem interromper o seu tratamento. E todos os cuidados podem ser maiores, mas nós vamos passar por isso e mesmo que a gente não volte para o mundo anterior, os nossos cuidados serão maiores. Há uma grande chance de todos ficarmos bem, porque o conhecimento está avançando de forma muito rápida e com certeza vai trazer, por meio da ciência, recursos para a gente impactar essa evolução mais grave e fazer prevenção da Covid como deve ser por meio de uma vacina. Perfeito. Eu acrescentaria que o paciente realmente não deixe o seu tratamento. Eles têm nos mandado mais resultado por e-mail, por WhatsApp, por telefone, mas que agora comecem a vir ao consultório, ao ambulatório, e não se ofendam com as medidas de higiene que nós vamos ter que praticar. Que não levem nada do ponto de vista pessoal, porque algumas pessoas se ofendem até com a máscara. Então, fazer com o maior cuidado possível. E muito pelo contrário, né, professora Tânia? Pratiquem junto com a gente, né? Isso. Nos apoiem.
porque juntos venceremos. Mas eu acho que a população está bem orientada e bem disposta com relação a isso. Você quer perceber isso, basta sair na rua sem máscara. As pessoas já te olham estranho, né? Então, acho que virou aí um novo normal para nós, que a gente vai ter esse acessório sendo utilizado durante um período muito maior aí na nossa vida. Acho que mais do que a gente imagina, inclusive. Mais uma vez, agradeço a presença, a participação de vocês, a disponibilidade em responder aí as nossas perguntas. Toda semana nós estamos nos encontrando com especialistas e convidados para falar sobre doenças raras e o Covid. Se você ainda não mandou as perguntas para nós, mande nos nossos posts da Febra Raras ou encaminhem as suas dúvidas para febraharas@febraharas.org, ou ainda pelo WhatsApp em 11 99241 4045. Espero que vocês tenham gostado de mais este encontro e espero encontrá-los novamente em breve. Deixo aqui meu muito obrigado e até breve.